A paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor para você da classe de sabedoria. Eu já estava com um pouco de saudade de falar com vocês, de ministrar ensino na escola bíblica, uma vez que a última vez que eu ministrei, eu estava com sintomas ainda do Covid, ainda não tinha procurado ainda o tratamento, mas eu já estava com sintomas, eu tinha febre, eu tinha um probleminha na garganta. Muitos notaram que eu estava um pouco fanho, mas Deus nos deu recuperação e foi rápida, foi 3 dias só de sintoma. 3 dias não, começou no domingo, quando eu ministrei a última aula, e se estendeu até a semana toda. Aí na sexta-feira que eu busquei tratamento médico, porque na quinta-feira a febre apertou muito e aí eu acabei na sexta procurando recursos médicos e, graças a Deus, fui medicado imediatamente. E quando comecei a tomar medicação na própria sexta-feira, na mesma sexta-feira. Na segunda-feira eu já estava totalmente recuperado, na terça-feira já tinha voltado às minhas atividades. Só que, nesse período, nós tivemos 4 aulas seguidas tratando de alguns temas bem inerentes o sistema emocional que aprisiona a alma. Aí foi falado os temas aí pela pastora Ellen, com muita propriedade, uma vez que ela está estudando sobre esses temas, e louvado seja o Senhor que teve uma aceitação muito grande e foi de encontro à necessidade que a igreja, que a sabedoria e os jovens, né, arautos, participaram dessas 4 aulas, 4 domingos seguidos, está com um mês já, 4 semanas. Mas agora nós estamos retornando com uma lição nova, a lição dos dons espirituais e ministeriais, né? Servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Essa é a lição desse trimestre, e aprove Deus que eu fizesse a introdução dessa lição. É a primeira lição e ela tem como título "E deu dons aos homens". E temos aí na meu primeiro slide aí o texto base. Nós não vamos ler o texto base para aproveitar melhor o tempo de explicação dessa lição, mas você pode ler esse texto base. É um texto bem pequeno, composto de poucos versículos, e que se encontra em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. É um capítulo específico dos dons espirituais, né? E também lá nos versos no primeiro carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Esse de Romanos trata especificamente dos dons de serviço, e na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versos de 4 a 7, que tratam dos dons espirituais, né? E depois nós falaremos também dos dons que estão relatados na carta a Efésios, que são os dons de ministério, mas, a princípio, o texto base sugerido pela revista que nós vamos estar iniciando hoje é exatamente esses dois textos, do que está em Romanos, que fala dos dons de serviço, e a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que fala dos dons ministeriais. Então, vamos lá. Nós temos aí, no nessa primeira passagem de slides, nós temos aí um texto para memorizar, que diz: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. É exatamente o que nós vamos falar. Está aí já um primeiro introduçãozinha a esses dons de ministério, né, que Paulo escreve aos Efésios. Ele fala no início, aí no verso 8 do capítulo 4, sobre o que Cristo realizou, né? Ele, enquanto estava aqui, ele detinha todos os dons, ele ensinava, ele falava, ele
curava, ele fazia, praticava todos esses dons, mas aqui ele, nessa carta aos Efésios, ele fala, olha, que pelo que diz, o que diz lá atrás, lá nos evangelhos, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa esse levou cativo o cativeiro? O cativeiro que nós vivíamos era exatamente o cativeiro do pecado. Todos pecaram, destituídos estavam. Então, esse era o nosso cativeiro. O que Cristo fez? Ele levou cativo esse cativeiro. O que é isso? Ele nos libertou desse cativeiro, nos dando agora a chance de ter a esperança de vida eterna. E, para nos auxiliar, ele deu dons aos homens. Olha que maravilha esse verso. Bom a gente saber o real significado dessa palavra. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Exatamente para que o homem conseguisse vencer, né, nesse mundo. Então, só repetindo mais uma vez, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, verso 8. Vamos à nossa lição? Dons, nós podemos definir dons como sendo as manifestações sobrenaturais concedidas da parte do Espírito Santo e que operam através dos que creem em Cristo para o seu bem comum. Existem algumas versões dessa definição de dons que fala dos crentes para o seu bem comum. Quando você fala em crentes, eu classifico assim, um pouco pejorativo. O mundo chama o cristão, o evangélico, principalmente, de crente. E tem até muitos dizeres pejorativos em cima dessa palavra crente. E a palavra do Senhor diz que crente até o diabo é, porque ele crê que estremece. Então, não é melhor a gente dizer, através dos que creem, e aí crer é na definição bíblica, crer é fazer, é obedecer. Crer não é simplesmente acreditar, crer é se submeter às ordens de Cristo. Tá? Então, essa é a minha definição para dons e podemos prosseguir na nossa lição. O primeiro item, essa lição ela foi dividida em 4 temas bem específicos. E cada tema desse tem uma objetividade que nós temos que alcançar ao ministrar para vocês. Primeiro, são os dons na Bíblia. Eu escrevi aqui que eles não foram abrogados antes. O tema é tão relevante que o apóstolo Paulo dedicou 2 capítulos na primeira carta aos Coríntios para tratar desse assunto. Olha, abrogados significa denegados ou negados ou interrompidos, tá? Eles não foram interrompidos. Pelo contrário, ele está tão relevante, a Bíblia é tão atual, que o apóstolo Paulo dedicou esses capítulos aí, o 12 e o 13 aí, para falar conosco sobre os dons. E mais, ele falou a respeito desses dons de acordo com a necessidade que cada uma dessas igrejas em que ele enviou essas cartas originalmente dependiam e careciam. Ele falou dos dons na primeira carta aos Coríntios, ele falou de dons na carta que ele enviou aos Romanos e falou de dons na carta que ele enviou também aos Efésios. E ele não limitou ou não quis esgotar o tema dons quando falava aos Coríntios, por exemplo. Ele não citou os outros dons, porque a carência da igreja de Coríntios era de gerenciar melhor esses dons espirituais que ele cita aí. Uma vez que Corinto era uma cidade extremamente idólatra e cheia de misticismo, e o povo
de Coríntios, habitantes de Coríntios, e aí incluindo a igreja em Coríntios, ela acabava mistificando um pouco esses dons e fazendo com que houvesse uma divergência de entendimento a respeito desses dons. Então, ele especificamente fala dos dons espirituais aí na igreja, para a igreja de Coríntios. Vamos caminhando um pouco mais. Nós vemos aqui os dons como eles eram relatados no Antigo Testamento. Bom, nós podemos afirmar que no Antigo Testamento há vislumbres dos dons divinos concedidos a pessoas peculiares, como reis, sacerdotes, profetas e outros. Normalmente, quando nós estamos falando sobre o Espírito Santo, falando sobre dons espirituais no Antigo Testamento, nós costumamos dizer que era só para reis, sacerdotes e profetas, mas não, outros também. Nós vemos lá quando foi para edificar no deserto, quando Moisés recebeu a revelação para fazer o tabernáculo ali no deserto, ele manda que procure homens que tenham habilidades no trabalho com ouro, com peças preciosas, para fazer a arca, para fazer os castiçais. Essa habilidade especial significa dons. Eles tinham esse dom, eles tinham esse traquejo especial dado por Deus também. Então, por isso, outros. Mas nós enfatizamos muito, porque isso aí ficou muito claro, que reis, sacerdotes e profetas é que tinham realmente os dons. O rei, o dom de sabedoria para reinar, os sacerdotes para representar o homem a Deus, e os profetas para representar Deus junto aos homens. Então, muitas vezes os sacerdotes fazem os dois papéis, os profetas às vezes fazem também os dois papéis de apresentar Deus ao homem e de representar o homem diante de Deus. E para o serviço, outros também receberam dons especiais no Antigo Testamento. Então, nós podemos dizer que os dons eles não eram liberados a todos, mas eram peculiares a grupos seletos, por Deus. Bom, agora, como é tratado no Novo Testamento esses dons? Na Nova Aliança, os dons de Deus eles estão disponíveis a todos, pois todos têm acesso direto a Deus através de Cristo Jesus, e por isso podem receber os dons do Espírito. Irmãos, no Antigo Testamento, só pessoas específicas podiam ter acesso ao trono de Deus, ao Santíssimo, ao altar. Pessoas específicas, não era todos que podiam nem tocar, quanto mais só observar a distância, não podiam nem tocar, nem chegar perto. Mas na Nova Aliança, foi disponível o véu. Nós sabemos que com a morte, quando Cristo diz, está consumado, as suas mãos entrego o meu espírito, nós sabemos que houve trevas na terra, antecedendo esse momento, e o véu que separava o homem do Santíssimo, ele foi rasgado do alto a baixo. Por que do alto a baixo? A gente fica pensando por que a Bíblia enfatizou do alto a baixo. Porque se foi rasgado de baixo ao alto, podia ser que alguém tivesse chegado lá e de baixo, mas e do alto a baixo? Só uma ação divina. Então, no Novo Testamento, nessa nova aliança, os dons de Deus foram disponíveis para que a igreja, em nome de Jesus, ela promovesse a libertação dos cativos, ministrasse a cura aos doentes e proclamasse salvação aos homens. Então, os dons eles vieram para fortalecer o evangelismo da igreja e trazer benefícios para todo o corpo de Cristo. Bom, os dons, eles não são uma graça de Deus.
É uma graça, e graça nós sabemos que é uma dádiva imerecida. Nós não temos o merecimento de receber, mas ele, pela infinita misericórdia, concede ao homem, mas para o bem comum de todos, da igreja. Não concede ao homem para que ele se vanglorie desses dons. Então, a fim de sermos mais didáticos, assim, nesse estudo, nós vamos dividir esse assunto dos dons em três categorias: os dons de serviço, os dons espirituais e os dons ministeriais. Tá? Essa divisão também ela não consta na carta de Paulo, nas cartas de Paulo. Teólogos fizeram essa divisão e quando nós observamos, realmente eu abracei essa ideia, porque realmente existe uma diferença. E eu percebi que o apóstolo Paulo ele não tem a ideia de fazer essa diferença, porque quando ele escreve as suas cartas, ele escreve para uma igreja específica, mas elas foram compiladas e fazem parte hoje do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada. Então, isso por quê? Porque serve para todos nós. De uma certa forma, o local que nós reunimos, a nossa congregação, o nosso corpo da igreja, ele é muito similar à igreja de Coríntios, à igreja de Efésios, à igreja dos Romanos. Nós sintetizamos isso em uma igreja só. Daí, nós estudarmos esse direcionamento dessas três categorias de dons que servem exatamente para a nossa igreja nos dias de hoje. Tá bom? Então, assim nós terminamos, né, primeiro tópico, que nós falamos dos dons no Antigo Testamento, os dons do Novo Testamento, e a dádiva, que é esses dons, né, que é uma dádiva dada pela graça do Senhor, ou seja, uma coisa imerecida por nós, pela igreja, mas ele fornece essa ferramenta, que são dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais, para edificação do corpo de Cristo. Sintetizando, nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes, com o propósito de edificar a igreja de Cristo. Isso nós já falamos no nosso comentário. Então, nós vamos agora para a segunda divisão, né? Nessa divisão, acompanha a classificação dos dons conforme se encontra nas epístolas paulinas de Romanos, 1 Coríntios e Efésios, respectivamente. Os dons de serviço estão lá em Romanos, os dons os dons espirituais estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios e os ministeriais estão relatados lá em Efésios. Gente, para ficar bem entendido, não limita os dons, a igreja de Corinto, só dons espirituais. Mas era a necessidade premente no momento, na igreja de Corinto. Daí, Paulo escreveu na sua primeira carta para eles lá, né, que os dons espirituais, para que eles tivessem uma melhor administração sobre esses dons, a aplicação desses dons na igreja. Mas os dons de serviço também estavam disponíveis lá e os dons ministeriais também, assim como a igreja de Roma e a igreja de Éfeso. Tá bom? Só para a gente ficar bem entendido nessa parte. Vamos para o primeiro tópico dessa divisão. Vamos falar sobre os dons relacionados ao serviço cristão, que está em Romanos 12. Olha, observe os dons de serviço listados por Paulo em Romanos 12. Fala de ministério, dom de ministério, que é o dom diaconal, né? O dom de ministério, de você fazer a diaconia ou fazer, eu vou falar aqui um termo, que ele é muito mais abrangente do que o dom, que é o levítico, né? O de levitas, o dom de ministério,
é o dom dos levitas, daqueles que fazem. Levitas não é só o que canta, o que louva, não, tá? Levita é o que toma conta da portaria, levita é o que limpa os bancos, levita é aquele que do ministério diaconal, de uma forma geral. O dom de exortação, ele fala do dom de exortação, é exatamente o dom de exortar, de ensinar, de falar. Exortar é dar encorajamento. Exortar, muitas vezes, nós falamos assim, exortar é repreender. Também, mas não resume só em repreensão. Resume, é muito mais amplo, mais exortação é você encorajar, você pôr o dedo na ferida e dizer, olha, para cicatrizar essa ferida, use esse remédio. Então, esse é o dom de exortação. Repartir, presidir e exercer misericórdia. Outro dom. O dom de presidir, de administrar. O dom de exercer misericórdia, de abraçar, de conduzir a pessoa. Então, esses são os dons de serviços que a igreja dos romanos, a igreja estabelecida em Roma, desculpem, estava carente. Daí Paulo relacionar esses 4 dons, 5 dons, lá para a igreja dos romanos. Isso não quer dizer que essa igreja em Roma não carecia também dos dons espirituais e dos ministeriais. Eu já deixei isso claro quando eu fiz a introdução desse tópico, né? Então, nós vamos caminhar na lição para o segundo item desse tópico aqui, conhecendo os dons espirituais. Bom, no primeiro nós relacionamos os dons de serviço cristão e agora vamos falar dos espirituais. Os dons listados, os dons espirituais listados aí, que são 9, aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, elas são palavra de sabedoria, palavra de ciência, da ciência, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de línguas. 9 dons. Esses dons não restringem só esses 9. Mas esses eram os principais da carência da igreja de Corinto. Mesmo porque eles estavam confundindo. Era uma igreja que não administrava bem esses dons, então tinha. Olha, nós vemos muito isso hoje ainda, tá? Hoje ainda. Igrejas que não administram bem, por exemplo, o dom de variedade de línguas. Então, na hora que Deus está falando através do seu mensageiro no altar, muitos estão falando em línguas, edificando, e o apóstolo Paulo explica isso muito bem, que quem fala em línguas edifica a si próprio, né? Não está edificando, a não ser que haja interpretação de línguas, mas as pessoas estão falando em línguas e não tem ninguém interpretando, está edificando a si próprio, né? Porque essa língua estranha dita por nós quando fomos batizados no Espírito Santo com esse desígnio do falar em línguas estranhas, você está edificando a si próprio. E só Deus entende o que você... Nem você entende o que você está falando. O que você está falando? Quando você fala em línguas estranhas, você sabe o que você está falando? Você não sabe. Só Deus entende, tá? O que você está dizendo, porque é o Espírito que está falando através de você com Deus. Então, se não houver interpretação de línguas, e isso ocorre nas igrejas de hoje, isso ocorria nas igrejas em Corinto, tá? Profecias de tudo que é jeito, que hoje a gente chama de profetada, né? Eles confundiam também a operação do espírito na igreja. Então, tinha demônios se infiltrando e eles dando glória a Deus, porque não tinham o discernimento de espírito. Então,
Esses dons espirituais, eles foram ditos para a igreja de Corinto porque ela estava precisando. Mas essa mesma relação, esses mesmos dons também, eles são liberados para a igreja atual. E nós temos, e nessa passagem diz, olha, portanto, buscai os melhores dons. Você vê qual é o melhor dom? Eu acho, aí é uma coisa minha, um dos dons mais perigosos que tem é o dom de profecia. Quantas pessoas que você ouve aí se dizendo profetas e falando cada coisa, né? Ah, porque essa enfermidade não é para a morte, assim eu te digo. Aí a pessoa morre daquela enfermidade. Eu vi uma pessoa profetizar, ouvi um caso de uma pessoa que foi visitar uma família que tinha o seu provedor hospitalizado e essa pessoa profetizou lá dizendo que aquela enfermidade não era para a morte, não, era para a lição, que a pessoa e tal, e Deus estava. Aí isso foi num dia, no dia seguinte a pessoa morreu, né? E a hora da morte é um mistério, ninguém sabe o que ocorre ali, se ocorre arrependimento ou não. Certo é que a pessoa veio a óbito no dia seguinte. E essa pessoa fica, esse profeta acaba ficando desmoralizado diante da comunidade cristã. Então nós temos que ter muito, mas muito zelo por esse dom. E um dom que eu peço a Deus, mas eu peço e busco, e para mim é o melhor dom, é o de discernimento de espíritos, que aí você não cai no engano. O diabo fala com você, tu já identifica na hora. Sai, diabo. Se afasta, porque aqui não tem lugar para suas ideias. Então, esse dom de discernimento de espírito, a meu ver, é um dos melhores dons para mim. Claro, cada um avalia, porque o apóstolo Paulo fala, buscai, portanto, os melhores dons. Aí você pode avaliar qual é o melhor para você. De fé. Eu sei que é um excelente dom você ter muita fé. Eu considero a minha fé pequena porque, em que pese eu ter fé, eu não aplico essa fé, né? Eu tenho muita fé que Deus provê, mas eu me agarro ao meu emprego porque eu vejo que dali está vindo a minha provisão. Eu já vi pessoas que têm fé de pedir exoneração do emprego excelente para ir ficar por conta da obra, passar necessidade e tal, e dizer, não, Deus provê, Deus me dá e tal. É muita fé. Eu tenho pouca fé. Mas a minha fé, ela ainda promove curas, promove um ensinamento correto da palavra, e assim a gente vai levando. Para mim não é o melhor dom, para mim é discernimento de espírito. Amém? Então vamos à frente. Vamos falar sobre os dons ministeriais, que está lá em Efésios 4, no verso 11, especificamente no verso 11, que diz assim, que nessa carta aos Efésios, Paulo diz assim, classifica os dons ministeriais assim, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Por que esses dons são ministeriais? Aí é que vem, né? Olha, o ministério ele é exercido por pessoas que recebem capacitação específica para cada área, né? Tem apóstolos. Apóstolos são aqueles que seguem à risca, que vão acompanhando. Os apóstolos de Cristo são aqueles que seguiam à risca. Eles não eram apenas seguidores. Eles estavam juntos para o que desse e viesse. Apóstolos, profetas, né? Ah, mas já tem dom de profecia lá nos dons espirituais, sim. Mas para que exista a profecia, tem que existir o profeta. Daí Deus capacitar especificamente pessoas para profetas. Como os profetas do Antigo Testamento, tem os profetas maiores lá, onde nós vemos Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e temos profetas menores, que são todos aqueles listados aí do Antigo Testamento, né? Abacuque, Jonas, Joel, Amós,
Zacarias, e outros, Jonas, né? Esses são os profetas menores. Evangelistas. O grande evangelista que nós conhecemos, Paulo. Um grande evangelista, missionário. Mas nós temos outros evangelistas, nós temos Mateus, Levi Mateus, que além de ser apóstolo, ele foi evangelista. Nós vemos Marcos, João Marcos, né, que não foi apóstolo de Cristo, mas um grande evangelista, escreveu o evangelho, inclusive o evangelho dele foi o primeiro evangelho, não foi Mateus, como está nessa. Nós sabemos que não existe uma ordem cronológica nas escrituras dos seus livros, né? Nós vemos que Marcos foi o primeiro que escreveu um evangelho, um excelente evangelista. Nós temos Lucas, que não foi apóstolo, ele acompanhou, ele foi um seguidor de Paulo, e ele era até grego, mas foi um excelente evangelista. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, né? Um excelente evangelista. Mas ele também deu capacitação também para pessoas pastorearem. Pessoas que são pastores natos, pastores que recebem essa capacitação para pastorear. Muitos. Olha, eu vou dizer uma coisa que é mais real que acontece. Se você chegar em cada 20 pastores, pelo menos 18 não queriam e não pretendiam ser pastores, mas foram chamados e capacitados para o pastoreio. Eu sou um que eu nunca pensei em pastorear, não tinha essa intenção, eu preferia ficar ali na área de ensino, como doutor da lei ali, de saber de toda a escritura, de estudar, de pesquisar. Eu preferia ficar nessa área de ensino do que subir em um altar e levar com eloquência a palavra. Eu não tenho eloquência na palavra de um pastor que é capacitado, é chamado e capacitado para um mister. Mas Deus me chamou, Deus me colocou como pastor. E sou pastor. Mas não era meu desejo. Se perguntar à pastora Ellen também, ela não pensava. Pra vocês terem uma ideia, a pastora Ellen, ela tem o dom do pastoreio. Ela é pastora nata, sem que ela soubesse. Ela estava sendo preparada ao ser secretária da escola bíblica que eu era superintendente. Ela estava sendo preparada. Ela temia falar em público, ela não conseguia ler o relatório da escola bíblica. E, no entanto, é uma grande pastora que nos pastoreiam a todos ali no Beija-Flor, né? Com um chamado, uma vocação nata de pastoreio. Então, aqui nós estamos falando dos dons ministeriais, que precisa desses dons para a edificação da igreja. Precisa de apóstolos, aqueles que estão juntos o tempo todo ali, né? Precisa de profetas para exercer o dom espiritual da profecia, precisa de evangelistas que evangelizem, que vão para a rua. Tem pessoas que conseguem evangelizar uma pessoa, mas se botar 2 pessoas, ela não consegue mais falar. Se botar 3, então, já virou pânico. Mas é evangelista, ela pega uma pessoa, evangeliza, leva e entrega aos cuidados pastorais, aos cuidados dos doutores, para fazer com que aquela pessoa ela fique mesmo enraizada naquilo ali. Vamos para frente, porque está ficando bem compridinho já a nossa aula, não era para ser tanto assim. Mas vamos lá. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Nós dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificada pelos dons espirituais. É necessário que eles sejam utilizados para o benefício de todos. Esse é uma pequena síntese desse tópico. Bom, vamos para o último aqui. Coríntios, uma igreja problemática, né?
Está lá nos primeiros versos do capítulo 12, onde Paulo fala dos dons, ele vem dizendo por que ele está falando sobre esses dons àquela igreja. O argumento utilizado pelos hoje, os que acham que cessou os dons, é exatamente de a pessoa não saber utilizar os dons, não saber administrar esses dons, por isso eles cessaram no primeiro século, lá na morte do último apóstolo. Isso não é verdade, os dons eles continuam atuais, tá? Daqui, os dons eles são importantes. Alguns pentecostais se acham mais importantes que outros por terem algum dom. E isso desperta nos cessacionistas, aqueles que acham que cessaram os dons, o desejo de ensinar essa doutrina. Mas isso vem trazendo muitas heresias, tá? No meio do povo de Deus, porque os dons não foram cessados. Na letra B, passei duas aqui, fala da diversidade de dons. Não sei por que passou dois, já entrou dois slides aqui. Mas, se observarmos a lista de 1 Coríntios com a de Romanos e também a de Efésios, a gente vai ver que os dons eles são relacionados de acordo com as necessidades de cada igreja local. Isso eu já falei. Então, nós sabemos que existe uma grande diversidade. Tudo que você faz para a obra é um dom que Deus te dá. Tá? Tudo que você faz. Eu tenho um dom de ser frequente na igreja. É um dom que Deus te deu. De você, o dia que você não vai, você sente falta, você fica louco porque não foi na igreja aquele dia. Parece que abre uma lacuna na sua vida. Isso é um dom que você tem. E o último tópico aqui é autossuficiência e humildade. Os dons espirituais são concedidos aos crentes ou aos que creem pela graça de Deus e não por mérito pessoal. Falei lá na nossa abertura. E nós temos esses dois textos aí que enfatiza isso bem, tanto Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 10, quanto aí no versículo 6 da carta de Romanos, né, onde ele fala dos dons de serviço. Tá? Então, aí está a nossa lição. Vamos concluir, pois o tempo urge, dizendo que a Igreja de Cristo Jesus, nesses tempos que antecedem a sua vinda, ela precisa mais do que nunca do exercício da experiência concreta dos dons espirituais e ministeriais. Eu não coloquei aqui os dons de serviço, serviços espirituais e ministeriais. Espiritualidade sem organização ministerial, ela pode levar a práticas fanáticas de falsos exemplos de espiritualidade, sabe? O sapateado, o rodopio, essas coisas, totalmente desprovida de espiritualidade, mas de sensacionalismo, fanatismo. O exercício dos ministérios sem a demonstração do poder de Deus. Olha aí os dons ministeriais. Quer dizer, você pregar sem o poder de Deus não atinge nada. O Espírito Santo não leva a convencimento. Atuando pelos dons espirituais, seguramente leva a frieza institucional, transformando igrejas em meras instituições religiosas. Essa é a minha conclusão. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar entrando agora na sua vida. E eu quero orar. Eu não orei no início, não foi por esquecimento, é porque assim, para a gente ganhar, mas eu quero orar agora no final, pela sua vida, e para que tudo isso que nós falamos aqui possa estar agora dentro do seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, agora por todos esses que estão agora, nesse momento, de domingo pela manhã, assistindo e absorvendo esses ensinamentos a respeito dos dons espirituais. Que esse ensinamento, que essas palavras que aqui foram ditas, ó Deus, tenha carga, ó Deus, de unção, para entrar pelos ouvidos e descer ao coração, e possam ser seladas no coração de cada um, para que coloquem em prática, Pai, nas suas vidas, para que descubram os melhores dons, e para que exerçam esses dons em prol de toda a comunidade que congrega conosco. E a todos esses outros que virão assistir, porventura, essa aula, também possam ter, ó Deus, essa motivação de buscar os melhores dons e serem agraciados pelo Senhor com os melhores dons. Que a tua graça esteja sobre a tua igreja
É o que eu te peço, Senhor, já agradecendo pela resposta favorável, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Amém?